Furuya é um órfão esquisito com uma obsessão estranha por garotas zumbis. No entanto, sua vida muda quando a garota mais popular da escola é enviada para o mundo Isekai, mas de alguma forma volta como uma garota zumbi. Agora Furuya terá que cuidar dela enquanto evita mordidas em seu Ding-Lingue. Tudo começou quando o gato de Furuya, Babu, foi atropelado por um carro e morreu na hora. Furuya ficou tão devastado que depois de enterrar Babu, passou horas em seu quarto pensando no gato e em como ele não estava mais com eles. Ele se recusou a aceitar que seu amado felino não existia mais, e isso o levou a considerar ressuscitá-lo. Alguns anos atrás, ele visitou um de seus parentes e durante a visita, ele encontrou um manuscrito antigo que continha instruções para uma poção de ressurreição. Agora Furuya não era um feiticeiro, mas estava determinado a tentar a poção, então ele desenterrou Babu e foi de bicicleta até um prédio abandonado nos arredores da cidade. 2 dias mais tarde, Furuya estava trancado no edifício abandonado trabalhando em sua poção quando ouviu alguém do lado de fora. Curioso, ele foi investigar e ficou surpreso ao encontrar uma garota da sua idade gritando dentro de um poço. No dia seguinte, sua irmã Miro o encontrou colocando gelo em um balde e perguntou se ele precisava do gelo para fazer o desafio do balde de gelo. Furuya disse para ela parar de ser intrometida, mas Miro ressaltou que ele estava mais esquisito que o normal. Não querendo discutir com ela, Furuya pegou seu gelo e voltou para o quarto, onde colocou o gelo dentro do refrigerador em que colocou o corpo de Babu. Depois disso, ele foi para a escola e no caminho encontrou seus amigos, Yasuda, o idiota apaixonado, e Mochi, o nerd tímido. Enquanto caminhavam, Yasuda continuava falando sobre as garotas da academia feminina Sanka. Ele reclamou que era uma pena que os caminhos que levavam à escola deles e à escola das garotas fossem paralela, admitindo que se matriculou na escola porque acreditava que teria a chance de conquistar garotas. Furuya não ligava para a dificuldade do amigo idiota, mas como Yasuda era tão denso quanto uma parede de tijolos, ele não percebia isso e continuava falando. Ele contou aos amigos sobre Ri, que por acaso era filha do diretor da escola. A diretora tinha se matriculado recentemente na academia, afirmando que ela era a garota dos seus sonhos. Claro, Furuya aconselhou a acordar para a realidade, pois Ri nunca olharia para ele 2 vezes, e isso o irritou. Mais tarde naquele dia, Hanko, a prima de Furuya, veio trazer a comida que o pai dele encomendou do restaurante da família dela e devolver o DVD que ela havia emprestado. Ela tinha pedido a Furuya para buscá-lo alguns dias atrás, mas como ele estava ocupado com suas aulas de poções 101, ele esqueceu. Quando ele lhe contou isso, ela o agarrou pelo pescoço e começou a bagunçar seu cabelo. Eventualmente, ela parou e Furuya perguntou se ela conhecia Ri e que tipo de pessoa ela era. Hanko disse que não sabia nada útil sobre Ri e começou a provocá-lo. Dele, dizendo que não estava ciente de que ele era capaz de ter uma paixoneta. Quando se cansou de provocá-lo, ela se levantou para sair, mas parou na porta e fez uma pose antes de dizer que se ele fosse visitá-la naquele fim de semana, ela lhe daria uma prévia de como se faziam os bebês. É um ótimo negócio. Naquela noite, Furuya voltou para seu laboratório improvisado para continuar trabalhando em sua poção, mas como nos dias anteriores, ele não estava avançando. Algumas horas depois de começar a trabalhar, ele ouviu passos e quando foi investigar, viu Ri. Assim como na noite anterior, ela veio gritar no poço e desta vez Furuya ficou para ouvir. Acontece que ela não gostava de vir de uma família proeminente, como não era permitido a ela ir a lugar algum sozinha. A coisa chocante que ela gritou no poço foi seu desgosto pelo pai medir seu crescimento tirando fotos inapropriadas dela a cada ano no seu aniversário. Ao ouvir essa revelação que colocaria o homem nojento e degenerado na lista dos mais procurados do FBI, Furuya deixou cair sua garrafa de suco, fazendo Ri olhar. Levantou-se, ele tentou se esconder, mas percebeu que não havia motivo, pois ela já o tinha visto e estava se sentindo envergonhada. Sem escolha, ele a levou para dentro e após alguns minutos agonizantes de pesado silêncio, Furuya falou, mas Ri o interrompeu. Ela implorou para que ele não contasse a ninguém o que ela disse, prometendo fazer o que ele quisesse, contanto que ele guardasse seus segredos. Legal. Em resposta, o idiota perguntou se estava tudo bem ele falar sobre o que ela tinha feito no dia anterior. Ri ficou envergonhada ao saber que tinha sido vista no dia anterior e começou a desejar poder cair morta. Esperando fazer ela se sentir melhor, Furuya disse que era compreensível ela se sentir sufocada pela vida. Ele ainda estava tentando juntar as palavras quando ela o interrompeu para perguntar se ele também vinha ao lugar para gritar no poço. Furuya disse que não, e depois a levou para seu laboratório improvisado, onde explicou o que estava fazendo. Ele admitiu que estava se sentindo desanimado porque ainda não tinha acertado os componentes da droga. No entanto, Ri assegurou a ele que ele conseguia e perguntou se podia ser sua assistente, o que surpreendeu. Ele perguntou por que ela queria ajudar, e ela explicou que era porque queria dar seu amor a um animal, já que seu pai não gostava de animais de estimação e não a deixava ter. Um passista Furuya pensou nisso por um momento e disse a ela que, se ela realmente quisesse ajudar, poderia fazê-lo tornando-se sua cobaia. Ri ficou chocada com sua sugestão absurda. Mas Furuya riu dizendo que estava brincando e aconselhou-a a não ser tão ingênua a ponto de acreditar nas palavras de um cara. Sentindo-se envergonhada, Ri argumentou que não era ingênua, mas Furuya disse que ela era e acrescentou que esse era o motivo de ela estar solteira. Em resposta, ela perguntou se ele tinha namorada e ele disse que não, afirmando que não estava interessado em ninguém que não fosse um zumbi.
Claro, Ri presumiu que ele estava brincando com ela de novo, mas Furuya garantiu que não estava, e explicou que ele estava solteiro apenas porque ele não estava vivendo no universo de The Walking Dead. Depois de ouvir isso, Ri perguntou se ele assumiria a responsabilidade por ela se ela se tornasse uma zumbi após atuar como teste dele. Assunto. Furuya ficou surpreso com as palavras dela, e quando estava prestes a responder, ela riu e disse para ele considerar bem suas palavras. Então, se despediu prometendo vê-lo novamente no dia seguinte. Como prometido, Ri voltou no dia seguinte e, enquanto Furuya trabalhava na poção, ela assistiu ao filme de zumbis que ele havia trazido. Ela estava tão focada no filme que Furuya ficou surpreso por ela não se assustar ou gritar quando os zumbis começaram a devorar um humano. Eventualmente ele pediu para ela lhe dar uma mão, e enquanto ela começava a arrancar cabeças de cogumelo, ela perguntou qual planta venenosa ele estava destinado a. Furuya disse a ela que não tinha certeza porque a parte do manuscrito onde o nome da planta estava escrito estava ilegível. Ele disse que tentou quase todas as plantas venenosas que conseguiu pensar, mas nenhuma funcionou. Depois de listar todas as plantas que ele tinha usado, Ri de repente se levantou e pediu para ele esperá-la. Quando ela começou a se afastar, seus pensamentos voltaram para quando era mais jovem, e como seu pai sempre foi super protetor com ela. O homem tinha o hábito de demitir empregadas que permitiam que ela se machucasse ou fizesse coisas das quais ele não aprovava, como fazer carinho em um gato de rua. Quando ele não estava sendo um chefe cruel, ele estava tirando fotos de Ri sem roupa, como se fosse a coisa mais normal, coisa a fazer. Quando criança, Ri não pensava em questionar suas ações. No entanto, quando ficou mais velha, começou a perceber que seu velho era um erudito reprimido. Porco. A parte triste era que ela percebeu que sua mãe estava ciente dos sentimentos cultos de seu pai por ela, mas a mulher indiferente se recusou a fazer algo a respeito. Quando ela estava na escola, ele sempre enviava o seu velho Alfred para vigiá-la como um falcão. Essa vigilância constante deixava Ri desconfortável, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Sua única fonte de alegria era sua amiga Judy, que felizmente seu pai a deixava manter como amiga, porque ela era de uma família de alta classe. Ir até a casa de Judy ajudou Ri a entender como uma família deveria ser e deu-lhe coragem para falar sobre as coisas que seu pai fazia com ela. Judy ficou sorrisada ao saber da situação de Ri, e aconselhou-a a dizer ao pai que ela não gostava das coisas que ele a fazia fazer. Ri admitiu que tinha medo de confrontar seu pai, mas Judy a encorajou a fazê-lo, dizendo que se o homem se recusasse a ver razão, ela poderia sempre ameaçar publicar o histórico de navegação dele. Alguns dias depois era o aniversário de Ri e, como de costume, seu pai queria levá-la para o seu quarto secreto para tirar fotos dela. No entanto, desta vez, ela disse a ele que não queria que ele tirasse fotos inadequadas dela porque era errado. Isso o fez perguntar se alguém tinha dito algo a ela, e Ri disse que não. Mas ele não acreditou na mentira dela. Como o canalha doente e perverso que ele era, ele começou a justificar suas ações e disse a ela que a única coisa certa no mundo era o amor dele por ela. Quando ele tentou tocar o rosto dela, Ri recuou, então ele puxou a mão de volta e se afastou. Ri assumiu que ele tinha visto as coisas do ponto de vista dela, mas alguns dias depois, ela percebeu que seu pai faria qualquer coisa para mantê-la sob o polegar dele. Essa percepção veio depois que ela chegou à escola e soube que Judy havia mudado de escola porque o pai dela de repente perdeu o emprego. Preocupada com a possibilidade de nunca mais ver sua amiga, Ri deixou a escola e correu para a casa da Judy, esperando vê-la e falar com ela. Felizmente encontrou Judy do lado de fora, pois ela estava indo levar seu gato ao veterinário. Quando Judy a viu, perguntou a Ri o que ela tinha contado ao pai dela, e Ri jurou que não tinha contado nada. Judy não acreditou nela, e disse que gostaria de nunca ter. Fez amizade com ela. Enquanto se afastava, Ri se deu conta de que a única maneira de proteger aqueles que amava era fazer o que seu pai queria, resignando-se a uma vida repleta de tristeza e atenção indesejada. Ri voltou para casa e deixou seu pai predador tirar fotos dela à vontade. No presente, Furuya foi procurar por Ri e a encontrou subindo o lado de um penhasco. Imediatamente, ele correu para fora e, felizmente, a alcançou antes que ela caísse para a morte quando seu pé escorregou. Depois de voltarem para dentro, ele perguntou por que ela tinha arriscado a vida escalando o penhasco e ela explicou que era para pegar uma flor. Furuya apontou que sua imprudência poderia ter custado sua vida, mas ela disse que não estava preocupada porque sabia que ele a traria de volta como um zumbi. Isso fez com que ele a lembrasse de que ainda não havia aperfeiçoado a poção, e também perguntou por que ela assumiu que ele a usaria nela quando ele perfeccionado. Em resposta, Ri implorou para que ele a trouxesse de volta à vida se o ceifador viesse buscá-la. Quando finalmente voltaram ao laboratório improvisado, Ri apresentou a Furuya a flor de hortênsia que havia colhido, dizendo que era venenosa. Furuya não acreditava nela, já que seu avô senil frequentemente mordiscava as folhas. E ele ainda estava vivo e firme. No entanto, Furuya pegou a flor dela e a triturou em uma pasta com os outros ingredientes. Quando terminou, despejou a mistura em um copo e pediu a Ri que segurasse enquanto ele desencaixotava, quer dizer, retirava o corpo de Babu do refrigerador. Depois de recuperar Babu, ele pegou de volta a mistura e a despejou na garganta do gato. Eles então esperaram alguns minutos, observando o corpo inerte de Babu, mas nada aconteceu. No final, eles empacotaram tudo e decidiram voltar para casa. Lá fora, Furuya disse a Ri que tinha terminado de experimentar e que era hora de deixar Babu descansar. Ri ficou triste ao ouvir isso porque significava que ela não poderia sair com ele novamente. Então prometeu vir no dia seguinte para ajudá-lo a enterrar o Babu. Quando ela começou a se afastar, Furuya percebeu que ela estava arrastando o pé direito e perguntou qual era o problema.
Foi. Ela explicou que tinha torcido quando escorregou mais cedo, mas garantiu a ele que ainda conseguia andar bem. Furuya não acreditou nela, e antes que percebesse, ela foi carregada no estilo nupcial e colocada na garupa da bicicleta dele. Algum tempo depois, eles chegaram ao túnel que levava à casa de Ri, e ela insistiu que Furuya a deixasse lá, pois não queria que seu pai soubesse que tinha saído escondida. Enquanto se despediam, não perceberam que o pai de Ri os observava da janela do quarto usando binóculos. O homem estava irritado porque sua filha estava andando com um garoto. Então, quando ela tentou entrar furtivamente pela porta dos fundos, ele saiu e deu-lhe um tapa. Quando Furuya chegou em casa mais tarde, quase teve um ataque cardíaco porque Hanko abriu a janela do banheiro para recebê-lo de volta. Ele perguntou por que ela estava na casa dele, e ela disse que veio devolver o DVD, emprestado. Isso levou-a a apontar que a missão dela na sua casa não era razão suficiente para ela tomar banho ali. Depois de se vestir, ela foi até o quarto do Furuya e começou a perguntar de onde ele estava vindo àquela hora da noite. Furuya disse que foi dar um passeio, mas ela não acreditou nele e revelou que Miro tinha contado para ela que ele estava saindo todas as noites desde que Babu morreu. Ela também mencionou que era incomum dar um passeio com um cooler, e antes que ele pudesse impedi-la, ela o abriu à força. Imediatamente, Babu pulou da caixa térmica e saiu pela janela, chocando os dois por razões diferentes. Hanko, porque ela não sabia o que havia saído da caixa, e Furuya, porque percebeu que sua poção havia funcionado. Enquanto isso, na casa de Rie, ela sentou-se em sua cama sentindo-se triste porque seu pai a tinha proibido de sair de casa para ir a qualquer lugar, incluindo escola. Cansada, Rie tirou um frasco contendo a poção de ressurreição que ela tinha pegado quando Furuya não estava olhando e bebeu para acabar com sua vida, já que tinha veneno. Infelizmente, a poção não a ajudou a cruzar para o outro lado, então, quando acordou no dia seguinte, ela se vestiu para a escola e desceu para café da manhã. Ao chegar à sala de jantar, ela cumprimentou seus pais e sua mãe perguntou por que ela tinha saído de casa à noite. Rie disse que era porque queria ver melhor a lua e pediu desculpas, mas sua mãe começou a repreendê-la. Ela disse para Rie pensar nas consequências de suas ações para evitar causar problemas aos outros. Teria dito mais se seu marido não tivesse falado e pedido para deixá-la em paz, já que ela já tinha se desculpado. Irritada, Arya saiu da sala de jantar, deixando Rie sozinha com seu pai. O homem pediu desculpas por tê-la batido na noite anterior e perguntou por que ela estava vestida para a escola quando ele havia dito que ela seria educada em casa a partir daquele dia, assim como Rie pediu desculpas dizendo que havia esquecido. Mente, o velho fóssil de um homem, também conhecido como o mordomo da família, veio falar com seu pai. Rie foi então dispensada, mas em vez de ir para o seu quarto como deveria, ficou do lado de fora da porta da sala de jantar para ouvir a conversa de seu pai com o mordomo. Ela ouviu o homem contar ao seu pai tudo o que tinha descoberto sobre Furuya, e ouviu seu pai instruir o homem a castrar Furuya para que ele nunca se aproximasse de Rie novamente. Preocupada com Furuya e suas partes, Rie escapuliu de casa para procurá-lo e contar-lhe sobre os planos nefastos de seu pai para ele. Sem que ela soubesse, sua mãe a viu sair, e não disse uma palavra ao pai quando ele passou por ela nos corredores. Enquanto isso, na casa de Furuya, ele tentou convencer Babu a descer da árvore em que havia se refugiado após escapar na noite passada. Hanko e Miro estavam com ele, e desde que ele explicou como trouxe Babu de volta à vida, Hanko expressou sua desaprovação. Ela disse que o que ele tinha feito era imoral e inaceitável, e Miro concordou com ela, dizendo que sua obsessão por zumbis tinha se tornado uma doença. Furuya tentou convencê-los de que Babu ainda era o mesmo, mas Hanko estava cética, pois acreditava que ele começaria a atacar pessoas. Furuya argumentou que essas coisas só aconteciam em filmes, histórias, mas Hanko manteve suas palavras. No momento seguinte, Babu saiu correndo, então Furuya e Hanko o perseguiram, na esperança de capturá-lo. Logo depois que eles saíram, o avô deles saiu de casa e perguntou a Miro o que aconteceu. Ela explicou que o irmão idiota havia trazido o gato deles de volta à vida, fazendo o velho louco rir e dizer que ele tinha feito bem. Em outro lugar, Furuya e Hanko seguiram Babu de perto enquanto o gato passava pela fileira de casas na rua deles. Quando Babu entrou em um cano de esgoto, Furuya não hesitou em segui-lo, e Hanko só seguiu porque, bem, ela não queria ficar para trás. Depois de engatinhar por alguns minutos, Hanko ficou presa, não porque suas curvas fossem como as da Megan Thee Stallion, mas porque sua raquete de tênis restringiu seus movimentos. Ela pediu ajuda a Furuya, mas o garoto a ignorou e continuou até sair na área abaixo do prédio abandonado. Enquanto isso, Rie foi à escola de Furuya e perguntou aos seus amigos se ele estava por perto, fazendo com que o cérebro de Yasuda começasse a falha de funcionamento. Em resposta à pergunta dela, Moji contou que Furuya tinha faltado à escola, fazendo-a se perguntar onde ele estava. Yasuda então perguntou por que ela estava procurando um amigo deles, e sem pensar ela disse que era porque ele estava prestes a se tornar um eunuco contra sua vontade. Felizmente, ela disse isso em voz baixa, então Yasuda não ouviu o que ela disse, e quando ele pediu para ela repeti-la, ela disse para ele não se preocupar e foi embora. Como ela não conhecia a casa do Furuya, decidiu ir ao prédio abandonado para procurá-lo, sem saber que o mordomo estava passando de carro e a viu. Sem hesitar, o velho dedo duro chamou o pai dela para informá-lo que sua filha tinha fugido e perguntou se deveria trazê-la de volta. Danishiro ficou furioso ao saber que Rie o desobedeceu, mas em vez de pedir ao mordomo para trazê-la, voltar, ele instruiu-o a segui-la. Ao mesmo tempo, Furuya havia seguido Babu até um antigo cemitério que tinha arbustos de hortênsias, e ficou surpreso ao ver o gato petiscando as folhas.
Olhando ao redor, ele percebeu que o penhasco acima era onde ele havia salvo Ri de cair na noite. Antes, ele estava apenas dizendo a si mesmo o quão perigoso era quando avistou a garota em questão caminhando ao longo do penhasco. Ri não o tinha notado, e ele não tentou chamá-la. Em vez disso, ele observou enquanto ela continuava a caminhar. Alguns momentos depois, Ri ouviu a voz de seu pai perguntando por que ela estava tão longe de casa. Chocada, ela se virou para encontrar seu pai lá com o mordomo, enquanto ele repetia a pergunta. Quando ela não respondeu, ele aproximou-se dela, dizendo que se ela voltasse para casa com ele, ele esqueceria sua insubordinação. Quando chegou perto o suficiente, ele tentou acariciar seu rosto como normalmente fazia, mas Ri afastou sua mão. Ela então lhe disse que, embora fosse sua filha, ele não tinha o direito de reivindicar seu corpo ou seu coração, pois pertenciam a ela. Ela disse que tudo o que queria era a liberdade de viver sua vida da maneira que desejasse, e não do jeito que ele queria que ela vivesse. Isso fez perguntar que tipo de liberdade ela queria, mas Ri estava com muito medo de responder, porque ela sabia que se o fizesse, ela estaria em apuros. Como ela não falou, ele agarrou a mão dela e tentou puxá-la junto com ele. Mas Babu não parecia gostar de como ele estava tratando, então correu para o resgate dela. Danichiro quase teve um ataque cardíaco ao ver o gato, mas Ri ficou feliz ao ver que ele estava vivo e bem. Então escapou do pai e correu em direção a ele. A realização de que o remédio tinha funcionado a chocou, mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, seu pai veio correndo em direção a eles com uma chibata. Ele pretendia bater em Babu com ela, mas como Ri tentou impedi-lo, ela foi atingida e perdeu o equilíbrio. Furuya assistiu impotente enquanto ela caiu, foi cortada pelo galho que se projetava do lado do penhasco e finalmente atingiu o chão. No momento em que ela bateu no chão, começou a chover quase como se os céus estivessem de luto. Furuya foi verificar e descobriu que ela estava morta e se foi. Ele gritou para ela se levantar, tentando convencer a si mesmo de que ela estava pregando uma peça nele, mas a realidade da situação estava diante dele. De repente, o pedido dela para que ele a trouxesse de volta como um zumbi veio à sua mente, mas ele afastou o pensamento, recusando-se a fazer isso com ela. No entanto, ele não conseguiu se convencer a ir embora ainda, e enquanto estava na chuva chorando, ouviu Ri chamando-o fraca. Quando olhou em sua direção, ficou surpreso ao vê-la de pé com as entranhas penduradas na barriga. Ele tentou entender o que estava vendo enquanto ela se aproximava, mas continuava sem conseguir pensar em nada. Por fim, ela o alcançou e, com um sorriso no rosto, disse-lhe que ele tinha cumprido a promessa de trazê-la de volta. Enquanto eles tinham seu momento, a chuva parou e o mordomo disse a Danichiro que os deuses tinham salvo Ri. Imediatamente ele se levantou e foi até sua filha, dizendo-lhe que precisavam ir ao hospital. Ao tocá-la, descobriu que ela não tinha pulso, e Ri disse que era porque ela não era mais uma viva ser. Ela também lhe disse que não era mais sua filha, e então se afastou. Danichiro implorou para que ela ficasse, mas ela o ignorou e saiu com Furuya para seu aborrecimento. Horas depois, Danichiro se imergiu na banheira com fotos de Ri, enquanto revisava os eventos do dia em sua mente, como se fosse um filme de sucesso que acabara de ser lançado no cinema. Ele inconscientemente se viu estendendo a mão para Ri enquanto ela se afastava, mas ela nunca olhou para trás. Enquanto isso, as empregadas estavam fofocando sobre ele e Ri no corredor quando sua esposa voltou para casa. Ela perguntou sobre o que estavam cochichando e elas disseram que Ri havia fugido de casa. Ela perguntou sobre o marido e elas disseram que ele estava no banho desde que chegou em casa, então ela foi vê-lo. Arya não parecia se importar que ele tivesse fotos inapropriadas da filha espalhadas e exigiu saber onde estava Ri. Ela disse que se vazasse a informação de que Ri fugiu, isso arruinaria sua reputação como presidente do conselho escolar, e ela não poderia aceitar isso. Quando ela perguntou se ele sabia onde Ri estava, o mordomo apareceu de repente na porta e disse que ela provavelmente estava com Furuya. Ao ouvir o nome de Furuya, Danichiro levantou-se subitamente e declarou guerra a Furuya, dizendo que faria tudo para salvar Ri das garras malignas de Furuya. Ao mesmo tempo, na casa de Furuya, ele segurava o estômago de Ri enquanto ela o costurava habilmente para evitar que seus intestinos saíssem. Quando ela terminou, amarrou uma bandagem em volta e disse alegremente a Furuya que estava feliz por não sentir mais dor. Ela sorriu tanto que Furuya a agarrou e perguntou como ela podia estar feliz em uma situação tão complicada. Ri admitiu timidamente que era porque era a primeira vez que estava no quarto de um rapaz, e disse que isso a fazia feliz por algum motivo. A admissão dela o deixou em silêncio, então ela voltou a atenção para a janela, colocando a cabeça para fora para aproveitar a noite fresca. Brisa. Furuya tentou ignorá-la, mas ela o chamou e apontou para a árvore próxima, onde Babu estava descansando. Ele ficou aliviado ao ver o gato, mas surpreso ao notar que os olhos dele haviam voltado ao normal e se perguntou como isso aconteceu. Enquanto observavam Babu fazer suas coisas, Ri disse a ele que Babu disse que adorava deitar na árvore, então Furuya perguntou como ela sabia. Ela explicou que de alguma forma conseguia entender o gato, fazendo Furuya se perguntar se era algo de zumbi. Em algum momento, Furuya perguntou a Ri se não a incomodava ser uma zumbi, e ela disse que não. No entanto, ela disse que ele tinha que se responsabilizar por ela, garantindo que ela experimentasse tudo o que garotas normais viviam. Embora ele entendesse por que ela queria isso, ele ainda perguntou por quê, fazendo-a supor que havia algo errado com seu pedido.
Na esperança de fazê-lo dizer o que era, ela agarrou seus ombros e o sacudiu. Mas, como agora era uma zumbi, seu aperto era muito forte. Sendo o cavalheiro que era, Furuya não mencionou que o aperto dela rivalizava com o de um gorila. Mas antes que pudesse dizer o que queria, ele percebeu Ri dando-lhe um olhar de saudade. A próxima coisa que ele soube, ela estava se inclinando por um beijo, e sendo o bobo que era, ele também começou a se inclinar. Infelizmente, ele nunca conseguiu esse beijo porque Hanko gritou seu nome lá de baixo, dizendo para ele descer e enfrentá-la por tê-la abandonado no túnel. Ele tentou se defender, mas a tsundere de categoria S não quis saber, então ele pediu que ela o esperasse. Antes de sair do quarto, instruiu Ri a não ir a lugar nenhum, prometendo voltar assim que mandasse Hanko embora. Assim que ele saiu, Ri começou a questionar sua ação anterior e se perguntou se realmente estava prestes a beijá-lo. Quando Furuya desceu, ele convenceu Hanko a ir para a margem do rio com ele, e enquanto estavam lá, ela lhe deu uma boa surra, mesmo que ele tenha se desculpado por tê-la abandonado. Quando terminou de dar socos, ela perguntou o que aconteceria com o Babu agora que ele era um zumbi. Furuya estava prestes a dizer a ela que não sabia, mas foi interrompido por Yasuda, que apareceu de repente com Moji. Seu amigo Cabeça Oca veio correndo em sua direção, apenas para se ajoelhar quando se aproximou e implorar para que lhe ensinasse a arte de Rising. Ele também implorou para que Furuya o apresentasse a Ri, dizendo que não sabia que eles eram amigos. Mas Furuya disse a ele que sua relação com Ri não era tão profunda. Ele explicou que eles tinham se encontrado por acaso, mas é claro que Yasuda não acreditou nele e continuou incomodando ele. Enquanto Moji e Hanko os observavam, Moji disse que estava feliz que Furuya não estivesse interessado apenas em garotas zumbis. Furuya ouviu isso e tranquilizou seu amigo de óculos que ele só tinha queda por zumbis garotas. Mas assim que disse isso, um pensamento cruzou sua mente. Ele percebeu que os deuses do enredo haviam lhe enviado uma garota zumbi e de repente começou a sorrir, fazendo Hanko perguntar se ele tinha sido possuído por um gato de Cheshire. De volta à sua casa, Ri se cansou de esperar que ele voltasse. Então decidiu tomar um banho para passar o tempo, já que não havia ninguém em casa. Enquanto ela estava no chuveiro, o avô de Furuya entrou, fazendo com que ela se sentisse envergonhada e tentasse se cobrir. Ela também estava preocupada que tivesse sido descoberta, mas para sua surpresa, o velho excêntrico pulou em suas costas, chamando-a de Sada. Felizmente, ela conseguiu empurrá-lo e correu escada acima, justo quando Miro abriu a porta da frente e entrou na casa. Quando o avô saiu do banheiro, ele tentou saltar em Miro enquanto a chamava de Sada. Miro usou a sacola de compras que estava segurando para detê-lo e perguntou o que estava acontecendo. Ele continuou chamando-a de Sada e disse que era um milagre ela ter ressuscitado. Ela também lhe disse que o nome da avó dela não era Sada, mas sim Kyo, fazendo o velho questionar suas ações. Enquanto isso, Ri estava de volta com segurança ao quarto de Furuya e, embora estivesse assustada, sentiu-se aliviada por ninguém tê-la seguido. Quando Furuya voltou para casa mais tarde, ficou surpreso ao encontrar Ri deitada no chão apenas de toalha. Ele fez o melhor para não olhar para ela, mas falhou porque seu cérebro culto e amante de zumbis estava funcionando. Trabalho extra. Ele percebeu que estava em uma situação que só podia imaginar no passado e começou a sangrar pelo nariz de tão animado que estava. Foi quando ele finalmente se acalmou, pediu a Ri para sair do chão e se vestir, mas ela disse que não podia, explicando que seu corpo estava rígido. Isso o levou a levantar a mão dela e foi então que percebeu que o rigor mortis estava se instalando. Tomado pela culpa, prometeu a si mesmo que encontraria uma forma de retardar o processo de decomposição de Ri. Corpo. Com isso em mente, ele pegou Ri, deitou-a em sua cama e aumentou o ar-condicionado antes de sair para dormir em outro lugar. De manhã, ele pediu a Miro para emprestar-lhe seu livro sobre embalsamamento, mas ela disse que já o tinha dado a alguém. Quando ele voltou para o seu quarto, colocou uma placa de não entre, e enquanto olhava para Ri, seu pai chamou para que descesse para café da manhã. Com medo de que alguém pudesse entrar em seu quarto quando ele não estivesse lá, ele decidiu colocar Rai dentro do armário. Depois de completar sua tarefa, ele ouviu o estômago de Ri roncar e prometeu conseguir algo para ela comer assim que ela pudesse se mover novamente, embora não soubesse que comida pegar. Enquanto isso, Hanko estava saindo da casa de Ri depois de fazer uma entrega quando uma de suas alunas do clube de tênis surgiu de repente dos arbustos. Ela perguntou à garota por que estava espreitando nos arbustos, e a menina explicou que veio verificar Ri porque ela estava ausente da escola. Hanko apontou que ela poderia ter feito isso batendo na porta em vez de espreitar nos arbustos e tentar ganhar o prêmio de esquisita do ano. Depois de dizer isso, Hanko começou a se afastar, mas a garota a seguiu e começou a lhe contar coisas sobre Ri que não a interessavam. Porém, ela não pediu para parar ou tentou mandá-la embora por razões que só ela sabia e apenas continuou andando. A garota contou histórias e até mostrou as fotos de Ri que tinha no celular. De volta à casa de Furuya, o pai deles os fez limpar o templo de cima a baixo, já que eles tinham um dia de folga da escola. Enquanto Furuya limpava o chão, seu pai veio ficar na sua frente e perguntou sobre o gato de que ele estava cuidando.
O homem presumiu que o gato era mais um vira-lata que ele tinha apanhado, mas Furuya explicou que era o Babu e disse que ele tinha sido trazido de volta dos mortos. Claro, seu pai não acreditou e perguntou se sua mente estava tão confusa a ponto de confundir ficção com realidade. Furuya jurou que estava dizendo a verdade e disse a seu pai que o avô podia confirmar o que ele estava dizendo. O velho apoiou, mas quando começou a rir e a dizer que tanto Babu quanto Sada tinham sido ressuscitados, Furuya começou a questionar sua sanidade por pedir a alguém que deveria estar em uma instituição mental para defendê-lo. No entanto, isso não o impediu de rir junto com o homem, mas ele parou quando ouviu dizer que era hora de o mundo apreciar sua poção de ressurreição. Esta declaração aparentemente sem sentido fez Furuya se perguntar se seu avô era a pessoa que escreveu o manuscrito que ele encontrou. Infelizmente, quando tentou fazer mais perguntas sobre a poção, seu avô lambeu o nariz e se afastou, dizendo que ia tomar um banho. Furuya tentou segui-lo, mas seu pai o puxou de volta e pediu que terminasse suas tarefas antes de ir a qualquer lugar. Sem escolha, Furuya voltou ao trabalho, mas continuou pensando se as respostas que procurava estavam enterradas no fundo da mente louca de seu avô. Seus pensamentos foram interrompidos por Miro, que lhe disse que estava indo para o seu quarto para limpá-lo. Imediatamente ele foi atrás dela e a convenceu de que não precisava fazer isso, porque ele já tinha feito. Pouco depois eles voltaram para suas tarefas. Hanko veio entregar o almoço e seu pai a agradeceu por... Ele também disse que seria bom se Furuya pudesse encontrar uma esposa tão trabalhadora quanto Hanko, já que ele era a definição humana de preguiça, fazendo Hanko corar. Depois que Miro e o pai dele saíram, Hanko disse a Furuya que Ri havia fugido de casa, mas ele não disse nada porque não sabia como contar a ela que Ri agora era uma zumbi e que estava vivendo em seu quarto. Como ele se recusou a comentar, ela começou a falar sobre o que acreditava ser o motivo da fuga de Ri. Segundo ela, Ri fugiu com seu amante porque sua família se opôs a eles, e agora que estavam sozinhos, eles aprofundariam seu vínculo da maneira que os amantes faziam. Enquanto ela falava, Furuya se imaginava com Ri fazendo aquelas coisas, mas Hanko estragou seu devaneio ao dizer que Ri não era o tipo dele. Depois de provocá-lo um pouco, Hanko se despediu, mas em vez de ir imediatamente para casa, foi até o quarto de Furuya para pegar um DVD emprestado. Ao entrar no quarto, ela ficou surpresa ao encontrar o quarto gelado, então desligou o ar-condicionado e começou a olhar para o DVDs. Enquanto fazia isso, ela notou um fio de cabelo longo e preto no chão e curiosamente o pegou, perguntando-se como ele foi parar ali. De repente, ela sentiu como se estivesse sendo observada do armário, mas quando foi verificar, não viu ninguém. Atribuindo isso à sua imaginação fértil, ela se virou e foi subitamente derrubada no chão por Ri. Usando sua força monstruosa, Ri prendeu Hanko no chão e se recusou a soltá-la, mesmo quando Hanko começou a se debater. Eventualmente, Hanko conseguiu ver bem Ri e ficou surpresa que a filha desaparecida da família Senka era a pessoa que a estava dominando. Ela tentou empurrar Ri quando a garota começou a apalpar e apertar mas não conseguiu, pois a garota era muito mais forte que ela. No momento seguinte, percebeu que Ri estava sangrando e ficou preocupada, mas quando percebeu que Ri não estava preocupada com seu ferimento, concluiu que algo estava errado. Assim que começou a suspeitar que Ri poderia ser um zumbi, Ri rasgou a parte da frente de sua camisa, fazendo-a gritar. Sua voz foi ouvida por Furuya, que imediatamente correu para seu quarto após deduzir que a teimosa garota tinha entrado em seu quarto. Ao chegar lá, ele encontrou Ri lambendo as partes expostas de Hanko e a puxou para longe, mas Ri estava tão fora de si que voltou sua atenção para Furuya e o beijou. Furuya ficou tão chocado que não se moveu mesmo quando Hanko gritou novamente, até que Ri o soltou. Hanko então se aproximou e pediu uma explicação do porquê Ri estava no quarto dele e por que ela estava ferida. Quando ele não explicou, ela olhou direito para Ri, e uma vez que confirmou que a garota era um zumbi, ela atacou Furuya com o despertador dele, acusando-o de ser um assassino cruel e de transformar a pobre Ri no objeto de suas fantasias torcidas. Enquanto ele tentava se defender e explicar o que aconteceu, Babu apareceu na janela e chamou Ri para segui-lo. Quando Furuya e Hanko perceberam o que estava acontecendo, Ri já estava fora da janela e seguindo Babu de 4. Confusos sobre para onde eles estavam indo, Furuya foi atrás deles, mas antes disso ele instruiu Hanko a tirar o avô do banho. Quando ele finalmente encontrou Babu e Ri, eles estavam em um campo cheio de hortênsias beliscando as folhas. Assim que Furuya começou a se perguntar por que eles estavam comendo as folhas, ele percebeu que as pupilas de Ri estavam voltando ao normal, e no momento seguinte, ela recuperou os sentidos. Quando o viu, ela tentou falar, mas sua toalha caiu naquele momento, fazendo-a gritar de susto e perguntar por que estava fora sem roupa. Furuya não respondeu à sua pergunta, mas pediu um momento antes de pular do telhado para pegar uma camisa e jogá-la para ela. Enquanto ela fazia isso, ele deduziu que comer as folhas das flores prolongava os efeitos da poção da ressurreição. Quando ele contou isso para Ri, ouviu a voz de seu avô atrás dele dizendo que estava orgulhoso dele.
Imediatamente, Furuya se virou para olhar para o velho que se recusava a soltar Hanko, e disse-lhe que, embora a opção funcionasse, não estava completa. Segundo o velho, tomar a mistura apenas uma vez sem absorver mais das toxinas da flor levaria à perda de racionalidade e movimento. Ele disse que, para preservar o corpo de um zumbi, era necessário garantir que eles se exercitassem adequadamente. Vivia em um ambiente frio e frequentemente renovava as toxinas no corpo comendo as folhas da flor. Bem quando estava prestes a dizer mais, Hanko jogou um vaso de flores que o acertou na parte de trás da cabeça, fazendo-o voltar ao seu eu estúpido novamente. Maru, que tinha assistido a toda a troca com o pai, aproximou-se e segurou a mão do velho para levá-lo para dentro de casa. Depois que eles saíram, Furuya olhou para onde Ri estava e decidiu que faria tudo ao seu alcance para impedir que seu corpo se decompusesse. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que não percebeu seu pai se aproximar até que o homem perguntou quem era Ri. Furuya não disse ao pai quem ela era, mas em vez disso perguntou se ele poderia permitir que ela morasse com eles por enquanto. Ele disse que ela não tinha para onde ir e que ele se sentia responsável pelo bem-estar dela, o que surpreendeu seu pai, pois ele nunca soube que Furuya se importasse com algo que não estivesse relacionado a zumbis. Claro, ele não sabia que este caso estava relacionado a zumbis e Furuya não ia contar isso a ele. Após considerar o pedido do filho, o homem concordou em deixar Ri ficar, deixando-a, assim como Furuya, felizes. Depois disso, Ri e Hanko trocaram olhares por um breve momento, e as duas ficaram se encarando como se estivessem tentando entender a outra. Hanko foi a primeira a desviar o olhar e, após fazê-lo, provocou Furuya um pouco e então pegou sua camisa para cobrir seus trechos expostos antes de sair. Naquela noite, Furuya sentou-se fora do seu quarto, escrevendo em um diário que pretendia usar para registrar suas observações sobre Ri. Ri logo veio se juntar a ele. Ela tentou convencê-lo a voltar para o quarto, uma vez que ele o desocupou para dar-lhe privacidade, mas ele recusou. Quando ela continuou insistindo, ele disse que não queria uma repetição do beijo não planejado deles, algo que Ri não conseguia se lembrar de ter feito. Ela então pediu para ele contar os detalhes do que ela tinha feito quando estava fora de si, mas Furuciyotsuta assegurou de que a informação não era importante. Hanko apareceu depois do jantar para deixar algumas roupas para Ri, e quando ele foi entregar as roupas para Ri, encontrou-a comendo folhas de hortênsia com babu. Mais tarde, ele a levou para uma caminhada como parte de seu exercício, certificando-se de registrar seus movimentos com sua câmera, já que queria manter registros de tudo. Enquanto caminhavam, não perceberam o antigo capanga de Danishiro o seguindo com seu carro e observando tudo o que faziam. Quando chegaram ao parque, Ri disse a Furuya que estava mais feliz do que nunca em sua vida, e agradeceu por ter entrado em sua vida. Ela disse que, se nunca o tivesse conhecido, nunca teria sabido o que é sentir liberdade e teria vivido uma vida triste e miserável. Apesar de parecer tão feliz, Furuya não conseguia compartilhar da sua felicidade porque sabia que o tempo dela estava se esgotando. Ele estava tão perdido em pensamentos sobre como impedir que o corpo dela apodrecesse que não percebeu que tinham chegado à estrada ou que estava prestes a atravessar na frente de um carro em movimento. Felizmente, Ri puxou antes que ele fosse atropelado, mas como ela era muito forte, ele foi arremessado contra uma árvore. Percebendo o que tinha feito, Ri correu até ele e quando viu seu braço ferido, começou a lambê-lo. Furuya tentou pará-la, mas ela o assegurou que aquilo esterilizaria seus ferimentos, então ele a deixou continuar. Naquele domingo, Hanko convenceu Furuya a trabalhar no restaurante da família dela. Enquanto ele trabalhava na cozinha, ela entrou para deixar alguns pratos e o repreendeu por estar muito devagar. Ele lembrou-a de que seu nome e sobrenome não eram nem Gordon nem Ramsay, então ela não tinha o direito de reclamar de suas habilidades culinárias. Mas, como de costume, Hanko ignorou suas palavras e o provocou. Ela ainda estava provocando-o quando a mãe dela entrou e comentou como eles pareciam um casal adorável. Isso fez Hanko reclamar mesmo que secretamente gostasse da ideia de ser casada com Furuya, e quando tentou se afastar, escorregou nas cascas de batata que Furuya tinha deixado no chão. Felizmente, Furuya a segurou antes que ela caísse, mas a posição em que estavam fez com que a mãe de Hanko os provocasse ainda mais. Imediatamente, Furuya soltou Hanko, então ela saiu da cozinha e foi parar perto da porta para recuperar o fôlego. Enquanto estava lá, ela se lembrou do primeiro dia em que conheceu Furuya quando criança e de como se apaixonou por ele. O que aconteceu foi que ela se perdeu no cemitério do templo, e quando começou a chorar, Furuya a encontrou. Como um cavaleiro de armadura brilhante, ele ofereceu a mão e a levou para fora do cemitério. No dia seguinte, seus pais os apresentaram oficialmente um ao outro, e como Hanko já tinha uma queda por Furuya, ela estava animada para brincar com ele. Infelizmente, Furuya só estava interessado em assistir a filmes de zumbis, o que aterrorizava Hanko. No começo, ela foi se esconder como uma criança normal da sua idade deveria fazer ao ver algo assustador. No entanto, depois de um tempo, ela voltou e desligou a televisão. Quando Furuya começou a reclamar, ela insistiu que fossem brincar lá fora, então ele concordou.
No parque, Furuya começou a cavar debaixo de uma árvore, e quando Hanko perguntou por quê, ele disse que era porque ouviu que corpos estavam enterrados ali. Nesse ponto, Hanko começou a perceber que seu príncipe encantado era um maluco varrido, mas isso não a desanimou. Enquanto Furuya continuava cavando, 2 garotos passaram, e ao perceberem que Hanko estava com ele, começaram a provocá-lo. Hanko estava apenas mandando os meninos calarem a boca quando Furuya começou a chorar e correu embora, deixando-a surpresa por ele ser também um covarde sem coragem. Quando seus pais vieram buscá-la após a visita, sua paixão por Furuya havia se dissolvido e ela nem se despediu dele. De volta ao presente, Furuya e Hanko saíram para fazer entregas e, enquanto caminhavam juntos, Furuya contou a Hanko suas preocupações sobre Ri. Pouco depois, eles encontraram Yasuda e Mochi, e o idiota do Yasuda surtou pensando que os dois estavam em um encontro. Furuya negou dizendo que nunca namoraria alguém tão louca quanto Hanko, levando-a a dizer que não havia nada de especial no rosto repulsivo dele. Quando começaram a discutir como de costume, o idiota do Yasuda perguntou se estavam tendo uma briga de amantes, ao que eles responderam que não. Contudo, como ele era um idiota, começou a reclamar e a dizer que não entendia por que todas as garotas se davam bem com um perdedor como Furuya. Enquanto ele continuava reclamando, a mente de Hanko viajou para a 3ª vez que ela encontrou Furuya. Foi 2 anos após o encontro inicial deles, e a família dela tinha acabado de se mudar para a cidade para abrir um restaurante. A mãe dela marcou uma brincadeira com Furuya, mas ele não estava interessado nas coisas que Hanko querendo. Cansada de ser ignorada, Hanko foi sentar-se com sua mãe, que sugeriu que ela fosse a locadora de vídeo. A pedido da sua mãe, Hanko levou Furuya com ela. Mas quando chegaram à loja, o garoto obcecado por zumbis escolheu um novo filme de zumbis em vez do anime que Hanko queria. No caminho de casa, Hanko expressou sua desaprovação por Furuya ter escolhido um filme de zumbis em vez do anime que ela queria. Furuya prometeu a ela que o filme que ele escolheu era legal, mas porque Hanko não quis assistir, ela o pegou e começou a correr de volta para a loja para devolvê-lo. Furuya correu atrás dela para detê-la, mas suas pequenas pernas não foram rápidas o suficiente para alcançá-la. A única razão pela qual ele conseguiu foi porque Hanko parou de correr quando avistou um cão. Ela ficou paralisada de medo enquanto o cão rosnava para ela, então Furuya correu para pegar um cano que usou para afugentá-lo. Depois que o cão fugiu, os dois permaneceram na rua e choraram até que suas lágrimas secassem e começaram a voltar para casa de mãos dadas. No final, Hanko assistiu ao filme de zumbis com Furuya, e desta vez ela não fugiu nem se escondeu de medo. Enquanto assistiam ao filme, Hanko perguntou a Furuya como ele queria que fosse o seu primeiro beijo, e ele disse que queria que fosse com um zumbi, o que ela achou nojento. De volta ao presente, Moji arrastou Yasuda para longe, e Furuya disse a Hanko que precisavam se apressar se quisessem terminar suas entregas. Mais tarde, depois de terminarem as entregas, Hanko disse a Furuya que ele não precisava voltar ao restaurante. Isso o deixou tão feliz, mas quando tentou sair, Hanko o parou puxando sua mão. Ela então o empurrou contra a parede e tentou beijá-lo, mas parou quando ele fechou os olhos e se afastou. Sentindo-se irritada, ela disse a ele para não entrar no clima sempre que alguém quisesse beijá-lo, porque os beijos eram importantes. Depois de dizer isso, ela correu e não parou até chegar a um ponto com vista para a cidade e gritou alto que não perderia para Ri. Com o passar da nova semana, Furuya continuou registrando todos os detalhes sobre Ri usando sua câmera e também escrevendo em seu diário. Em uma noite, ele notou que Babu tossiu uma bola de folhas de hortênsia não digeridas e percebeu que Ri também fazia a mesma coisa. No entanto, ela se recusou a fazer isso na frente dele. Então ele implorou e suplicou, dizendo que fazia parte de sua pesquisa. Ri então disse a ele que em troca de deixá-lo filmá-la tossindo uma bola de folhas, ele teria que fazer o que ela quisesse e ele concordou. No final, o que ela queria era ir às compras. Como ela fazia isso enquanto ainda morava com os pais, Furuya sentiu-se deslocado na loja de roupas, mas ao ver o quanto isso deixava Ri feliz, ele não reclamou e ajudou-a a escolher um vestido. Enquanto esperava que ela terminasse com a atendente, ele se perguntou se era uma boa ideia deixá-la andar por aí enquanto o sol estava alto, então ele saiu para buscar algo. Quando ele voltou, Rick estava saindo da loja vestindo o vestido que escolheu. Ele ficou momentaneamente atordoado que nem percebeu quando falou que ela estava bonita. No entanto, Ri não o ouviu e ele se recusou a repetir. Enquanto se afastavam da loja, eles não perceberam que estavam sendo seguidos pelos homens de Danishiro. Os homens ligaram para Danishiro para dizer que a missão estava indo bem, e ele os instruiu a não agir até que Ri estivesse sozinha. Alheios aos seus perseguidores, Furuya e Ri entraram em uma casa assombrada, onde Furuya quase se mijou de tanto medo. Ri ficou tão emocionada com o presente atencioso dele, que sentiu vontade de chorar. No entanto, como ela era agora um zumbi, percebeu que não podia chorar.
Ainda assim, ela expressou sua gratidão e prometeu ajudá-lo a aprender tudo o que havia para aprender sobre zumbis de verdade. Nesse momento, seu estômago roncou, então Furuya disse a ela para comer suas folhas enquanto ele ia comprar algo para si mesmo. Assim que ele saiu de vista, os homens de seu pai decidiram agir. Mas antes que pudessem alcançá-la, Yasuda apareceu. O idiota delirou sobre como era destino eles se encontrarem e insistiu em levá-la a algum lugar onde ela pudesse relaxar melhor. Ri tentou recusar a oferta dele, mas ele a puxou da cadeira antes que pudesse e a arrastou até a entrada do shopping. Depois que ele saiu, Ri ficou lá dentro e disse que não gostava de ficar no sol. O tolo insistiu para que ela fosse brincar lá fora. Ele ainda estava tentando convencê-la quando dois dos homens que a seguiam a levantaram, enquanto o terceiro deu um saitama em Yasuda. Assustada, Ri gritou e chutou os caras que a seguravam, e graças à sua super força, conseguiu derrotá-los. Suas gritos podiam ser ouvidos dentro do shopping, e quando Furuya voltou à mesa e viu que ela não estava lá, ele correu para fora. Para sua surpresa, encontrou Ri balançando os restos de um banco que ela arrancou do chão e usou para bater nos agressores. Quando o viu, largou o banco e correu até ele, dizendo que estava feliz por ele ter vindo resgatá-la, mesmo que ela tenha feito todo o resgate sozinha. Ele então se aproximou de um dos homens para interrogá-lo, mas enquanto fazia isso, outro se aproximou sorrateiramente e o agarrou. Enquanto os dois homens trabalhavam juntos para sequestrar Furuya, Ri tentou segui-los, mas o idiota do Yasuda escolheu aquele momento para acordar e agarrou seu pé. Ela conseguiu se libertar, mas quando chegou ao estacionamento, os homens tinham forçado Furuya a entrar em um carro e partiram. Enquanto Furuya lutava contra suas amarras, os homens ligaram para Danichiro para informá-lo que capturaram Furuya e não Ri como planejado. Surpreendentemente, Danichiro não ficou bravo e disse-lhes para trazerem Furuya para ele sem machucá-lo. Alguns dias antes deste fiasco, Mirio e seus amigos estavam discutindo a existência de zumbis. Ichi estava convencida de que a professora de arte era um zumbi porque tinha notado a mulher agindo de forma estranha e a tinha visto comendo algo ensanguentado. Metro confirmou que também havia testemunhado o comportamento estranho da mulher, e acrescentou que ela geralmente trazia algo em uma bolsa de ginástica. Esperando descobrir o segredo que a mulher estava guardando, as três meninas se esconderam na sala de arte após a escola. Quando a professora apareceu, elas a observaram de seu esconderijo e ficaram convencidas de que o que ela tinha em sua bolsa estava vivo quando a viram alimentar aquilo com o fígado ensanguentado. Infelizmente, sua cobertura foi comprometida quando acidentalmente derrubaram uma das esculturas da mesa. No final, a professora levou-os para casa e, durante a viagem, explicou que trouxe seu crocodilo de estimação para a escola porque estava preocupada que ele fugisse. Como ainda não estavam convencidas de que ela era humana, perguntaram por que ela parecia doente e vinha perdendo peso recentemente. A mulher explicou que enquanto alimentava seu animal de estimação, se deixou levar e comeu um dos fígados crus, o que lhe causou problemas de estômago. No dia seguinte, após a escola, as meninas pararam em um parque e quando Ichi começou a reclamar de como era difícil encontrar um zumbi, Miro revelou que um zumbi estava vivendo em sua casa. As meninas ficaram surpresas e imploraram para que ela contasse tudo o que sabia sobre Ri. Então ela contou. No entanto, quando mencionou que foi Furuya quem lhe contou, Ichi perdeu o interesse e disse que nunca acreditaria em nada que Furuya dissesse porque ele era tão louco quanto o avô delas. Miro disse a ela que não iria forçá-la a acreditar. Enquanto começavam a caminhar para casa, Ichi disse a Miro para dizer à mãe dela para ensinar Furuya a ser sensato. No momento em que ela disse isso, Maika lembrou-a de que a mãe de Miro estava morta, então ela se desculpou, mas Miro disse que não estava zangada, já que mal se lembrava da mãe. Depois de deixar suas amigas, Miro foi fazer compras de supermercado. No entanto, não conseguia parar de pensar em sua mãe. Ela não havia mentido quando disse que mal se lembrava da mulher, mas havia uma vaga lembrança que lhe veio à mente. Era de uma época em que ela estava doente, e sua mãe, que tinha bandagens em volta da mão por algum motivo, tentou verificar sua temperatura. Miro se lembrou da palma da mão da mãe ser tão fria quanto gelo, e também se lembrou de ouvi-la dizer que não conseguia saber se Miro estava quente ou fria porque ela estava morta. Depois que a lembrança terminou de passar pela cabeça de Miro, ela caminhou para casa, mas se recusou a entrar quando ouviu Furuya e Hanko discutindo. Em vez disso, ela foi visitar o túmulo da mãe e ficou desapontada ao ver os biscoitos feios que Furuya havia deixado como oferta. No entanto, ela não os removeu e apenas acrescentou algumas coisas à oferta. Ainda estava de pé ao lado do túmulo quando Ri passou e perguntou o que ela estava fazendo lá. Miro disse que estava visitando sua mãe, então Ri decidiu ficar com ela, mas de repente começou a elogiar Miro. Ela disse que Miro era uma pessoa incrível porque lidava bem com todas as tarefas domésticas. Miro tentou minimizar o que Ri disse, mas Ri insistiu que era verdade e perguntou se podia ajudar nas tarefas daqui em diante. Miro recusou, mas Ri foi persistente e ao olhar para ela, Miro se lembrou de sua mãe. Sentindo-se sobrecarregada, ela olhou para longe de Ri, fazendo com que ela assumisse que algo estava errado, então tentou medir sua temperatura. Ela logo percebeu como isso era bobo quando lembrou que era uma zumbi e não conseguia distinguir entre quente e frio. Mais uma vez, Miro foi lembrada de sua mãe e, sem pensar, chamou Ri de mamãe.
mas quando percebeu seu erro, ficou envergonhada e fugiu. Infelizmente, ela tropeçou em uma pedra e caiu, então Ri a ajudou a ir para casa e fez um curativo no machucado. No dia seguinte, Miru mostrou aos amigos uma foto dela com Ri, mas as garotas recusaram-se a acreditar que Ri era uma zumbi, porque ela parecia tão normal. De volta ao presente, Furuya encontrou-se amarrado a uma cadeira dentro de um dos muitos quartos da casa de Ri. Uma empregada passou para lhe dar um copo de suco que ele não podia beber porque estava amarrado à cadeira, e quando ele apontou isso, ela disse para ele não ter pressa. Depois que ela saiu, ele continuou gritando e berrando para que alguém viesse desamarrá-lo, mas foi ignorado. Quando a porta se abriu novamente, era a mãe de Ri, e ela perguntou se ele era quem estava cuidando de Ri. A forma como ela fez a pergunta sugeria que estava se referindo a outra coisa e confirmou isso ao perguntar até onde ele e Ri tinham ido. Ele disse a ela que Ri não era esse tipo de garota, mas ela assumiu que ele só estava dizendo isso porque não queria parecer convencido por recusar-se a se deitar com um zumbi. Quando ela começou a rir e chamar Ri de monstro que a apodreceria, Furuya perguntou por que ela estava falando assim sobre sua filha. Arya respondeu que não era a mãe de Ri e revelou que a mãe de Ri foi a primeira de Danishirou, esposa. Como ela estava se sentindo falante, decidiu contar a Furuya a história da família Sanka, começando desde quando Danishirou era criança. Ela disse que todas as empregadas que trabalhavam para a família Sanka eram trazidas como potenciais noivas para Danishirou. No entanto, por mais que tentassem, ele nunca lhes dava uma olhada. Ela disse que entrou para a família como uma das criadas, e depois de ouvir dos outros que Danishirou poderia ser do outro time, ela ficou determinada a provar que estavam errados. Quando ele voltou da faculdade, ela começou a se empenhar e isso valeu a pena porque ela era chamada regularmente para ficar ao lado dele. No entanto, apesar de todos os seus esforços, ele não se apaixonou por ela, e ela começou a se perguntar se os rumores sobre ele eram verdadeiros. Um dia fatídico, sua família organizou um torneio de esgrima e convidou pessoas da vizinhança. Após Danishirou vencer sua primeira partida, ele quase entrou em uma briga com seu oponente porque percebeu que o homem o deixou ganhar. Aconteceu que, porque sua família era a maior patrocinadora do torneio, foi decidido que Danishirou venceria o torneio. No entanto, Danishirou era o tipo de homem que gostava de ganhar injustamente, e ele deixou isso claro ao jogar sua luva no chão com raiva. Após o torneio, uma garota em uma cadeira de rodas se aproximou dele para devolver sua luva e disse para não ficar com raiva, pois a luta foi armada. Ela disse que desde que ele pudesse treinar duro para isso, seus esforços não haviam sido em vão. Por alguma razão, as palavras dela ficaram com ele, e, alguns dias depois, Danishirou apareceu na casa dela e a pediu em casamento. Quando sua família soube o que ele tinha feito, eles se opuseram à união, dizendo que não aceitariam alguém com uma linhagem desconhecida na família deles. Eles tentaram fazer Danishirou desistir do casamento, mas ele manteve sua decisão e ameaçou deixar a família se não aceitassem sua futura esposa. Sem escolha, permitiram que ele se casasse com ela, mas o casamento durou pouco porque ela morreu após dar à luz Ri. A morte dela afetou tanto Danishirou que ele adoeceu, tornando-se uma sombra de si mesmo, e teria morrido se Arya não tivesse cuidado dele. Ele se casou com ela após se recuperar e Arya estava tão feliz, mas depois de alguns anos, sua felicidade desapareceu. Isso porque ele recusou-se a deitar-se com ela e dedicou todo o seu tempo e energia a Ri. E não importava o que Arya fizesse, ela sempre se sentia uma forasteira. No entanto, ela nunca pensou que havia algo estranho no amor do marido por sua filha, até o mordomo deixá-la ver o que Danishirou fazia com Ri a portas fechadas. A visão trouxe lágrimas aos seus olhos e também a ajudou a entender que seu marido não passava de um homem doente, perseguindo o fantasma de sua falecida esposa através de sua filha. Depois de concluir seu relato, Arya tentou seduzir Furuya, dizendo-lhe que podia lhe oferecer o calor que um zumbi não poderia. Quando ela tentou beijá-lo, Furuya moveu sua cadeira para o lado, sem se importar se caísse no processo. A perda repentina do corpo de Furuya fez Arya cair, e enquanto estavam deitados no chão, Furuya pediu desculpas, dizendo que preferia garotas zumbis. Irritada por mais um homem ter escolhido Ri em vez dela, Arya começou a reclamar, mas parou quando notou Babu. Ela pegou o gato e, ao abraçá-lo, perguntou se ele tinha vindo confortá-la. Sendo um desmancha-prazeres, Furuya revelou que Babu era um zumbi e, imediatamente, Arya o jogou longe, fazendo o gato sibilar para ela. No momento seguinte, a empregada voltou e disse a Furuya que o pai de Ri estava solicitando sua presença. Em seguida, ela o levantou do chão e o levou para fora da sala, deixando a pobre Arya sozinha. Enquanto isso, Ri estava em um táxi voltando para casa, após perceber que os homens que levaram Furuya trabalhavam para seu pai. De volta à mansão, Furuya foi levado para uma sala escura, e assim que a empregada se afastou, algumas luzes acenderam uma por uma, iluminando as fotos de Ri que Danishirou havia tirado ao longo dos anos. Quando o homem finalmente se mostrou, ele se gabou das fotos, dizendo que Ri era a definição de pureza, e que era seu dever protegê-la. Pureza. Ele também disse que estava grato a Furuya por levar Ri embora, pois isso apenas intensificou seu amor por ela.
Isso também o ajudou a perceber o quanto precisava proteger ela. No entanto, mesmo estando grato, ele nunca perdoaria Furuya. Após a declaração de Danishiro, Furuya foi levado para o dojo da família Senka, onde Danishiro o desafiou para uma luta. Enquanto isso, Ri chegou à mansão, mas quando ela pediu para ver o pai, as criadas disseram a ela que não podia vê-lo. Ela foi então capturada e levada para o porão para esperar seu pai. Mas para passar o tempo, as criadas que a vigiavam decidiram mexer com ela. Eles a prenderam com correntes e a vestiram com roupas diferentes que achavam ficar fofas nela. Ri implorou para que a soltassem, mas as empregadas recusaram, pois estavam se divertindo demais às custas dela. Quando começaram a procurar outra roupa, Ri ficou irritada e quebrou as correntes, deixando as empregadas em choque enquanto ela saía da porão. Enquanto isso, Furuya e Danishiro ficaram frente a frente no dojo, e Furuya disse ao homem que não sabia esgrimir. Em resposta, Danishiro disse que ele poderia usar outro estilo de espada ou movimento de artes marciais que conhecesse, mas Furuya disse que não conhecia nenhum. Irritado, Danishiro chamou-o de fraco e tolo patético, dizendo que não conseguia entender o que sua filha via em um cara sem talentos e habilidades. Depois de ouvir isso, Furuya tirou sua máscara e começou a zombar do homem por não entender seu filha. Ele disse que Danishiro era egocêntrico por desafiá-lo a um duelo para determinar quem ficaria com Ri, como se ela fosse um objeto. Ele também disse que se ele fosse Ri, também iria querer se livrar do controle dele e viver como quisesse. Neste ponto, Danishiro estava ficando irritado, mas Furuya não se importava e continuava falando, dizendo coisas que o irritavam ainda mais. Eventualmente, Danishiro já tinha ouvido o suficiente, e como Furuya estava de costas para ele, não percebeu quando o homem investiu contra ele. No momento em que se virou, a espada de Danishiro atravessou seu estômago e surgiu do outro lado. Ri entrou naquele momento e, ao testemunhar o que seu pai fez, gritou de choque, atraindo a atenção dos servos que estavam do lado de fora. No entanto, Furuya não se intimidou e, antes que Danishiro soubesse o que estava acontecendo, o garoto louco puxou um Tanjiro ao dar uma cabeçada no homem. Ele então voltou sua atenção para Ri e quase perdeu a cabeça ao vê-la vestida como uma coelhinha da Playboy. Quando ele tentou correr em direção a ela, Danishiro o chamou, exigindo saber como ele não sentia dor apesar de ter uma espada no estômago. Isso fez Furuya parar e pensar por um momento, e ele concluiu que, como Ri lambeu seu ferimento, parte da toxina entrou em sua declaração, e por causa disso, seus receptores de dor se tornaram paralisados. Em outras palavras, ele estava meio zumbi, e quando contou isso a Danishiro, o homem ficou irritado e tentou atacá-lo. Felizmente, Ri agiu rapidamente e desarmou o pai antes que ele pudesse ferir Furuya novamente. Ela disse ao pai que se ele quisesse continuar lutando, ela seria sua adversária com prazer, o que o surpreendeu. Sentindo-se perdido, Danishiro disse a ela que tudo o que ele queria era encontrar uma cura para sua doença, e que havia planejado tudo para que eles fossem para o exterior. Ele tinha certeza de que, se consultassem diferentes médicos de fora, encontrariam uma cura. Mas Ri disse a ele que não se importava em encontrar uma cura. Ela explicou que não queria deixar Furuya e estava disposta a definhar para permanecer ao lado dele. Danishiro não conseguia entender por que ela estava disposta a arriscar tudo por um ninguém como Furuya. E quando mencionou isso, Furuya se aproximou. Dirigindo sua raiva a Danishiro, ele disse ao homem para parar de pensar em si mesmo e considerar o que Ri queria pela primeira vez na vida dele. Essa declaração fez Danishiro se lembrar da última vez e ele percebeu que desde que Ri era criança, ele sempre ditou as coisas que ela fazia. Nunca a deixou decidir por si mesma ou fazer algo que ela queria fazer, e isso o fez perceber que tinha sido um pai terrível. Oprimido, ele começou a chorar. Mas Furuya o surpreendeu dizendo que entendia sua necessidade de proteger a filha. Ele garantiu a Danishiro que cuidaria de Ri e prometeu que se chegasse a hora de precisar de ajuda, ele o procuraria. Após ouvir isso, Danishiro perguntou a Ri se ela tinha certeza de sua decisão de permanecer com Furuya e ela disse que sim. Não tendo escolha, Danishiro curvou-se para Furuya e disse-lhe que estava a confiar Ri a ele. Ele disse que era apenas por enquanto, pois estava indo para o exterior para encontrar uma cura para Ri. A última coisa que ele disse a Furuya foi que ele não tinha permissão para desbloquear a câmara secreta dela, senão corria o risco de perder a salsicha. Depois que ele saiu do dojo, Furuya começou a sangrar e no momento seguinte desmaiou. Quando acordou, ele estava de volta em casa e seu ferimento havia sido tratado pelas empregadas de Ri. Ri ficou tão feliz quando ele abriu os olhos que se esqueceu de si mesma e o abraçou. Ela só o soltou quando ele gritou de dor e, depois que o soltou, ele olhou ao redor da sala. Quando ele voltou sua atenção para Ri, percebeu que ela estava vestida de enfermeira e perguntou por quê. Ela explicou que suas empregadas disseram que ele gostaria de vê-la vestida assim e perguntou se elas estavam certas. Como um tolo culto e sem vergonha, Furuya começou a sangrar pelo nariz, mas seu devaneio foi interrompido por Hanko, que de repente apareceu e pulou em cima dele. Quando ela começou a perguntar como ele se machucou, Ri falou e pediu desculpas, dizendo que a culpa era dela. Depois de ouvi-la, Hanko se apresentou formalmente a Ri, dizendo que era a noiva de Furuya. Mas Furuya gritou que era mentira.
Porém, Hanko argumentou que era verdade e lembrou-lhe que ele concordou em se casar com ela quando eles eram crianças. Ele então pediu para ela parar de mencionar as coisas que ele fez ou disse quando era criança. Em resposta, Rinko o agarrou pelo pescoço e começou a provocá-lo, e enquanto Ri os observava, percebeu que Hanko gostava de Furuya. Alguns dias depois, Furuya estava se sentindo muito melhor, então acompanhou Ri em seu passeio noturno, e enquanto voltavam para casa, eles se depararam com um cartaz. O cartaz estava anunciando o próximo festival de fogos de artifício, e Ri disse a Furuya que gostaria de ir, já que nunca tinha ido a um antes. Não vendo nenhum problema nisso, Furuya concordou em levá-la, e isso deixou Ri tão feliz que Furuya a provocou por agir como uma criança pequena. Quando chegaram em casa, Ri subiu e Furuya foi até o quarto de seu avô para pedir conselhos sobre como preservar o corpo de Ri. Infelizmente, o velho estava dormindo, então ele se virou, mas antes de chegar às escadas, Miro saiu do banheiro. Ela perguntou por que Ri não estava indo à escola, e ele disse que era porque ela estava doente. Então Miro perguntou se a doença era tão grave a ponto de Ri não poder frequentar a escola. Furuya tentou explicar o problema, mas não conseguiu. Então Miro disse a ele que, se fosse possível, ele deveria deixar Ri ir à escola porque ela queria. No dia do festival choveu, então o festival foi cancelado e Furuya se sentiu mal com isso, pois ele queria que Ri participasse. Surpreendentemente, Ri não ficou tão chateada quanto ele, e fez com que ele prometesse levá-la ao festival no ano seguinte, se ela ainda estivesse inteira. No dia seguinte, Furuya caminhou para a escola com seus amigos como de costume, mas seus olhos continuavam a vagar pelo rio para as meninas que iam para a escola. Ele estava tão distraído com pensamentos sobre Ri que ficou surpreso quando Hanko apareceu de repente e começou a provocá-lo na frente de todos. Eventualmente ela parou e quando foram para um lugar tranquilo para conversar, Furuya admitiu que se sentia triste por Ri não poder ir ao festival. Então Hanko sugeriu que eles fizessem sua própria exibição de fogos de artifício e ele concordou. Depois da escola, ele voltou para casa e encontrou Ri conversando com Miro, e informou sobre o plano dele e de Hanko de realizar uma exibição de fogos de artifício. Ouvir que Hanko se juntaria a eles deixou Ri infeliz, mas ela não disse nada. Algumas horas depois, Hanko chegou à casa de Furuya, e quando não viu Ri, subiu para ajudá-la a se preparar. Prontos. Enquanto faziam isso, Ri perguntou quão próximos ela e Furuya eram, e Hanko disse que eles eram amigos de infância. Amigos. Ela disse que Furuya sempre foi estranho desde jovem. No entanto, isso não significava que ele não fosse uma boa pessoa. Ela também contou a Ri que ele concordou em realizar a exibição de fogos de artifício porque queria que ela ficasse feliz, mesmo que ele não se importasse com fogo de artifício. Quando Hanko terminou de vestir Ri perguntou se ela gostava de Furuya, e Hanko disse que sim. Ela então fez a mesma pergunta a Ri, mas Ri hesitou em responder por razões óbvias. Então Hanko disse a ela que estava tudo bem ela gostar de Furuya. Ela disse que não se importava em ter Ri como rival e aconselhou-a a tentar dar o seu tiro, mas Ri disse a ela que não podia. Ela disse que Furuya só prestava atenção nela porque era um zumbi, fazendo Hanko bater em suas nádegas antes de dizer para ela não se menosprezar. Ela aconselhou Ri a não desistir da corrida antes mesmo de começar, e isso pareceu melhorar o humor de Ri. Eventualmente, as garotas foram se juntar aos irmãos, e logo depois acenderam os fogos de artifício e aproveitaram assistindo-os enquanto riam e conversavam. Alguns dias depois, Ri foi para casa arrumar algumas de suas coisas, já que estava voltando para a escola. Ao sair do quarto, Airi apareceu e disse que não se envolveria em nada que a concernisse quando ela retomasse a escola. Ri aceitou suas palavras e deixou a mansão para se juntar a Furuya, que estava esperando do lado de fora. Enquanto caminhavam, Ri agradeceu a Furuya por permitir que ela voltasse para a escola, pois estava feliz. Ele disse a ela que era sua escolha, e disse que tinha que ter cuidado quando estivesse fora para que seu corpo não se machucasse. Em vez de irem para casa, passaram pelo prédio abandonado, e enquanto estavam sentados lado a lado, Furuya admitiu que queria que ela ficasse assim o máximo de tempo possível. Ri então disse a ele que queria fazer tantas coisas quanto pudesse antes de desaparecer. Após ouvir isso, Furuya levantou-se e foi ficar mais perto da pista de boliche. Como estava de costas, ele não percebeu que Ri estava se perdendo até se virar e ela pular em seus braços. A força do corpo dela colidindo com ele o fez cair, e enquanto ele estava deitado, a garota zumbi o beijou. Mas diferente da primeira vez, ela o mordeu. É isso pro vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe-nos saber comentando Gojo Senpai. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo.